E o mercado da bola é agitado pelo lado do Beira-Rio. E com isso, um clube brasileiro quer tirar Alan Patrick do Inter. Também a situação envolvendo o Grupo City, que tenta um jogador que é titular da equipe colorada. E para finalizar, o anúncio feito pela direção colorada, a venda de Luiz Otávio para a equipe do Orlando City. E eu te trago detalhes do negócio e do valor que entra nos cofres do Inter. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações e também deixa o hype por aqui. Te inscreve também, cara, pode me seguir nas redes sociais, tá? Me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, que mais tem? Twitter, tudo lá no @Juliano Machado, tá? Todas as redes sociais tem vídeos, assim como aqui no Shorts, que a gente solta aqui. Também tem no Reels, também tem lá no TikTok, enfim. Todas as plataformas é só seguir no @Juliano Machado, tá certo? E também vai lá em KTO, kto.bet.br, isso aqui ó, KTO, parceira aqui do canal, me dá essa moral, vai lá na KTO, tá? Te registra, com o linkzinho que tá aqui na descrição e também do primeiro comentário fixado e me dá essa força, tá? Me dá essa força lá na KTO, vai lá brincar, tem bastante promoção pra ti, também tem outros campeonatos, a gente tá falando de Premier League, a gente tá falando de outras situações. E aí, é tudo lá na KTO, tá certo? Vai lá, kto.bet.br, parceira aqui do canal, fechou? Vamos lá, bastante coisa pra gente falar, gente, bastante coisa pra gente tratar aqui. Deixa eu começar com o anúncio feito pelo Inter da venda do Luiz Otávio. Luiz Otávio é o novo jogador do Orlando City dos Estados Unidos. Ele vai jogar lá na equipe do Orlando City, tá? É importante a gente ressaltar aqui que era uma negociação que já estava em andamento há muito tempo, há bastante tempo, na verdade, e o Inter acabou fechando essa negociação. Por que que demorou? Porque o Inter estava vendo outras situações de percentual do Luiz Otávio. O Inter tem 60%, ou tinha 60% dos direitos econômicos do Luiz Otávio. O restante era dividido. E o Inter conseguiu mais uma parte, o Inter conseguiu mais 30% desse direito econômico do Luiz Otávio, comprou essa parte, por óbvio, né, pelo valor bem abaixo, mas totalizando então 90% dos direitos, aí sim acontece a venda do Luiz Otávio para a equipe do Orlando City, no valor de algo em torno de 3,5 milhões de dólares, tá? Esse é o valor pago pela equipe do Orlando City nessa transação, então um valor muito alto, entre aspas, né, que entra nos cofres do Inter, porque o Inter faz esse aporte para conseguir mais 30%. Se fosse só por 60% do Inter, a gente está falando de valor muito abaixo, né? Mas, além disso, o Inter conseguiu algo que é muito importante a gente colocar aqui. São 3,5 milhões de dólares, tá? Só que o Inter fica com 20% da mais-valia. O que é a mais-valia? É o valor em cima do lucro de uma futura venda. Ou seja, se daqui, vamos lá, um ano, vou colocar aqui, tá? Daqui um ano o Luiz Otávio é vendido pelo Orlando City a um clube do futebol europeu, tá? O Luiz Otávio vai muito bem por lá e acaba batendo na Europa. O Inter tem direito a 20% do valor sobre a venda que está fazendo agora. Se o Luiz Otávio for vendido por 7 milhões de euros, o Inter tem direito a 20% de 3,5 milhões de euros. Tá? Então essa é a situação que acontece na negociação. Além desse valor, desse percentual que o Inter acabou comprando antes de acabar vendendo e concluindo a venda do Luiz Otávio, o Inter ainda tem direito a 20% da mais-valia. Então acho que é um negócio que talvez futuramente ele seja mais lucrativo para o Inter. Hoje a gente lamenta muito que a saída de um cara que tem 18 anos, foi bem, né, nas oportunidades que teve com a camisa do Inter, mas pela situação financeira do clube, o Inter tem que acabar abrindo mão do Luiz Otávio, tá certo? Então esse é o primeiro tópico. Outra situação que a gente fala aqui é do Bruno Gomes. Informação do Lucas Colar, ontem à noite, é que o Bahia, tá? Ele tá forte e ele quer a contratação do Bruno Gomes, um jogador que é tanto lateral direito quanto volante aqui, né? E essa polivalência chama a atenção e chamou a atenção do Rogério Ceni. O Atlético Paranaense tinha feito uma oferta e o Inter tinha recusado, tá? Uma oferta na casa de 5 milhões de euros ou de dólares. O Inter não quer. O Inter quer algo em torno de 7 a 8 milhões de euros. E pelo que eu escutei agora, o Inter quer até mais, tá? O Inter está colocando um valor de até 10, 12 milhões de euros em cima do Bruno Gomes, porque entende que talvez, surpreendentemente, seja o jogador mais valioso que o Inter tem hoje dentro do seu elenco. E por isso, o Inter acaba fazendo muita força, né, para continuar tendo o Bruno Gomes no grupo. E depois eu vou explicar uma situação que ela é importante aqui. Mas, deixa eu colocar essa. Segundo o Colar, o Bahia vai fazer uma oferta, que o Bahia já assinou, ó,
estamos interessados e a gente vai fazer uma oferta para o Bruno Gomes nos próximos dias. E a oferta vai ser acima de 5 milhões de euros ou de dólares e também a gente quer colocar um jogador no negócio indo em definitivo para o Inter. Então, essa situação. O Bahia é esperto, viu o negócio que o Inter está fazendo do Vitão, né, com o Cruzeiro, que tá o Vitão indo para a equipe do Cruzeiro, vem mais 2 jogadores para o Inter, um por empréstimo, outro em definitivo, e o Bahia, entendendo esse modo, acha que o Inter também daqui a pouco pode topar um negócio envolvendo o Bruno Gomes nesse sentido. Só que o Inter ainda está relutando bastante nesse bastidor. O Inter não quer se desfazer do Bruno Gomes, exatamente, porque ele vai muito bem de lateral direito e também como volante. Então, essa é a situação de momento. Uma possível e provavelmente oferta da equipe do Bahia, e aí a gente está falando de Grupo City, envolvendo esse jogador, tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas neste momento a situação é essa, tá? Agora, para a gente finalizar, que é muito importante, informação de há pouco do Vaguinha, tá? O Vaguinha trouxe uma informação muito importante envolvendo o Alan Patrick, tá? Segundo o Vaguinha, no sala de redação, o Fluminense tem interesse na contratação do Alan Patrick e já avisou isso ao André Curi, tá? O André Curi já está sabendo que o Fluminense está interessado e que vai fazer uma oferta para comprar o Alan Patrick, para tirar ele do Inter. Então, segundo o Vaguinha, nos próximos dias deve pintar uma oferta do clube carioca na mesa do Inter. Lembrando, o Alan Patrick acabou de renovar o seu contrato, que se encerrava no final de 2026, tinha uma cláusula no contrato que renovaria até o final de 27, e o Inter, ao invés de se valer dessa cláusula, o Inter não, sentou lá naquele fatídico jogo contra o Flamengo, no Beira-Rio. O Inter tinha o André Curi aqui em Porto Alegre, o Inter sentou com o André Curi, sentou com o Alan Patrick e acertou a renovação de contrato, que só foi oficializado agora no final da temporada. E esse contrato vai até o final de 2027, com cláusula automática para renovar até 2028. E ele teve uma valorização salarial, tá? Então, assim, o contrato do Alan Patrick é um dos melhores do Beira-Rio. Ele hoje ganha o mesmo salário que o Borré. Então, me surpreenderia muito o Inter abrir mão do Alan Patrick e até mesmo o Alan Patrick fazer força nesse bastidor para deixar o clube. Então, é um interesse do Fluminense. O Fluminense está pensando grande nessa janela de transferências. Já tentou a contratação, por exemplo, do Guilherme Arana. O Hulk também é um jogador que o Fluminense está tentando. Tem outros atletas também que estão sendo tentados. E agora o Alan Patrick entra dentro dessa lista, tá? Então o Fluminense vem forte, até pensando na próxima temporada, pensando na Libertadores, né? Então, assim, algo que é importante, tá? E o que me foi passado sobre 2 situações, tanto do Alan Patrick quanto do Bruno Gomes. O André Curi está chateado com algumas situações que vêm acontecendo nesse bastidor do Inter. O André Curi está tentando aos poucos tirar jogadores que ele trouxe para o Beira-Rio e ele está tentando realocar esses caras. O André Curi vai fazer força, por exemplo, para que essa negociação, se caso se concretizar do Bahia, né, uma proposta oficial do Bahia para tirar o Bruno Gomes do Beira-Rio, o André Curi quer que o jogador seja negociado. E é uma mesma situação envolvendo o Alan Patrick. Vem esse interesse, né, do Fluminense, e se o Fluminense colocar uma proposta na mesa do Inter, o André Curi quer que o negócio saia. Então ele está chateado com algumas situações, né, não sei se teve alguma rusga, alguma briga nesse meio do caminho com o presidente Alessandro Barcelos, até envolvendo essa última renovação do próprio Alan Patrick, mas a situação, né, que era um cara que tinha muitas portas abertas dentro do Beira-Rio, em certo momento foi um cara que ajudou muito, né, o presidente Alessandro Barcelos nessa questão de contratações, de achar negociações no meio de crise financeira. Agora é o André Curi tentando tirar os seus jogadores daqui do Inter. Então é algo que a gente tem que cuidar, né? Tem outros atletas, por exemplo, que também pertencem ao André Curi. E aí a gente entra nesses 2 pontos. Um é o Bruno Gomes, que ele vai querer que o negócio saia com o Bahia. E agora essa informação que é importante do Fluminense, também querendo tirar o camisa 10 do Inter, tá certo? Vamos ver se nos próximos capítulos, mas estou curioso para ver e não estou gostando muito dessa situação envolvendo este empresário aqui com as portas abertas dentro do Beira-Rio, fechou? Não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante, dá o hype, toda aquela coisa e me dá aquela moral lá em KTO, kto.bet.br. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, KTO, fechou? Beijo para todo mundo, tamo junto, até mais, tchau!